Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao Neurocast com K, o seu podcast sobre neurociência e neuroreabilitação. Se você quer saber mais sobre esse assunto, por favor, já ative o sininho e receba as nossas notificações. Muito bem, e hoje nós temos o grande privilégio de receber aqui uma das minhas mentoras, uma das pessoas que eu mais admiro na área da neurociência no país, da neuromodulação. É pioneira na área da neuromodulação infantil aqui no nosso país, por que não no mundo, porque a professora Luanda é uma pessoa que ensina gerações a trabalhar com neuromodulação, ela vai contar um pouco da história dela. Mas já falei, quem é a doutora Luanda Collange? Que privilégio ter você aqui, Luanda. Imagina, Carol, o privilégio é meu. É sempre bom a gente poder ter momentos com as pessoas que a gente admira e tem carinho. Você sabe que a admiração e meu carinho por você é enorme. O privilégio é todo meu. Muito bem, eu que agradeço mais uma vez. A Luanda vai falar um pouquinho também do livro dela aqui, a nova edição do livro. E é um livro especializado na estimulação elétrica e magnética na população pediátrica e adolescência. Mas antes de falarmos sobre o livro, falar sobre outros assuntos, eu gostaria que a professora Luanda se apresentasse, para quem não conhece você ainda. Muito bem, eu sou Luanda Collange, eu sou fisioterapeuta da neurofuncional na criança e no adolescente já há muitos anos. E, na verdade, eu tenho especialização, sou titulada pelo COFIT e pela Abrafim em fisioterapia neurofuncional na criança e no adolescente. Tenho mestrado e doutorado na área de ciências da reabilitação, voltado para a parte de, inicialmente, adaptação de treinos motores para crianças com paralisia cerebral, que foi quando eu encontrei a neuromodulação, e aí eu mudei a rota da minha vida, fui fazer meu doutorado sobre neuromodulação ainda no começo. Eu lembro que a gente participou do processo de adaptação mesmo, né, de como aplicar TDCS na criança, ainda era uma coisa que tinha uma resistência, você vai colocar uma corrente elétrica numa criança, é isso mesmo que vocês querem fazer? E aí acabei ficando um ano fora, fiquei um ano em Boston, no laboratório de neuromodulação, entendendo como isso acontecia nos adultos, para adaptar para a população pediátrica. E aí volto para o Brasil exatamente na época que tem a regulamentação para a gente poder ter serviços clínicos que atuavam com neuromodulação. Acho que o nosso foi um dos primeiros serviços a atuar com neuromodulação em criança. E aí a gente começa a estudar a neurologia de uma forma mais profunda do que a fisioterapia nos pedia, na verdade, por conta da neuromodulação. E aí eu fui fazer um pós-doutorado em educação e saúde, mas estudando aspectos cognitivos comportamentais da reabilitação infantil associada à neuromodulação. Ainda era uma coisa muito nova, estimular áreas frontais da criança. E agora estou no meu segundo pós-doutorado, começando o processo de novo de validação agora da fotobiomodulação dentro do contexto da população pediátrica. Eu tenho um serviço privado, com uma parte filantrópica em São Paulo, que é voltado quase que exclusivamente para o processo de neuroreabilitação infantil, mas com base em vertentes da neuromodulação, considerando possibilidades de correntes elétricas, eletromagnéticas e agora a fotobiomodulação. Sou professora de mestrado e doutorado na área, para que a gente consiga avançar nesse processo de desenvolvimento científico mesmo da neuromodulação em novas condições de saúde. E estou terminando a minha fase de assistência política da nossa área como diretora científica da nossa associação de especialidade da Abrafim. Muito bem, gente, vocês viram que currículo, né? A professora Luanda, ela poderia dizer que é o maior nome atualmente na área da neuromodulação para tratar pessoas, crianças, né, da população infantil. Luanda, e como que começou essa história de usar estimulação elétrica? Né? Para quem não conhece, a gente está falando da estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o TDCS, um aparelho menorzinho, até vou deixar um aqui na próxima edição para as pessoas conhecerem como que é o equipamento. Mas até então se usava isso em adultos e você começou a desbravar dentro do campo da neuropediatria. Por quê? Né? Conta essa história para quem não conhece a história. Eu acho que foi uma feliz coincidência, na verdade. Há quase 15 anos atrás, uma colega tinha ido para Boston e visto pela primeira vez o processo de neuromodulação em adultos. E aí, quando ela volta, ela discute, conversa comigo sobre o assunto junto com uma família da Lívia. A Lívia, na época, tinha 3 anos e 2 meses. É uma criança que eu acompanhava desde o nascimento.
E ela fala assim, olha, eu acho que pode ser uma alternativa interessante, porque é isso, a reabilitação da criança, ela começa a reabilitação, ela melhora, daí a gente começa a entrar num platô, isso começa a deixar a família, o terapeuta angustiado, então, por que não? E aí eu tenho a possibilidade de ter a discussão do caso da Lívia com acho que um dos maiores nomes da neuromodulação do mundo, que é o professor Felipe. E aí ele fala assim, olha, não tem estudos em criança, mas eu acredito que seja seguro, podemos tentar. E eu muito reticente, eu acho que assim, a minha história na ciência da neuromodulação começa de uma forma muito temerosa, se isso poderia ou não machucar a minha criança, que essa era a minha maior angústia. Se é seguro? É seguro? Né? Vai, e como que vai ser? Pode piorar? Não pode piorar? Ela vai sentir dor? Ela não vai sentir dor? Eu falo que eu entendo com muita profundidade o receio que as famílias têm. Você vai expor a família a alguma coisa que pode levar uma expectativa alta e não dar em nada. Então, a gente mapeou tudo, na verdade, inicialmente por insegurança, mas isso nos deram uma base de dados riquíssima para depois publicar o caso. E a Lívia, que andava com o recurso auxiliar de marcha, então ela andava com andador, sempre com a nossa assistência, começa a andar de forma independente, em 2 semanas. 2 semanas. Então, a gente sai de uma situação e vai para um outro polo, que era um sonho, mas que já não parecia palpável. E só, pessoal, para contextualizar isso, reabilitação, você não faz muita coisa em reabilitação neurológica em 2 semanas. Na infância, Exato. então. Então, isso foi um milagre que aconteceu com a Lívia. E você sabe que até hoje as pessoas perguntam, você tem como afirmar que foi a neuromodulação? Eu falei, a gente nunca vai poder afirmar, porque é um único caso, mas se foi uma coincidência, foi uma feliz coincidência, sim. Né? E aí a gente publica o caso, e isso mudou toda a minha vida e a vida do meu serviço, porque a gente entrou numa expectativa de entender o que essa corrente podia fazer para ajudar outras crianças. Então, uma linha de pesquisa é formulada, e aí começa a história quase que batendo na porta dos grandes pesquisadores fora do país, porque era muito assustador pensar em pôr isso numa criança. Exato. Mas aí a gente tem dados palpáveis, de mostrar, olha, isso aqui aconteceu, isso é verdade, a gente está vendo, a família está falando, a criança está andando, e, no mínimo, a gente tem que ter o benefício da dúvida de estudar para ver se a gente consegue fazer de novo. Exato. Então, entre esse processo e hoje, foram quase 30 ensaios clínicos que a gente desenvolveu para tentar entender e cada vez mais formular de forma ética e segura. Mas eu falo, a minha história com a neuromodulação começa num momento de muita insegurança e que gerou depois muita felicidade. Aí a gente vai para um outro polo de achar que era uma corrente mágica, que ia resolver tudo, que todas as crianças iam sair andando, e depois a gente, com o tempo, vai amadurecendo, entendendo o que ela realmente uma curva de aprendizado, né? Isso. Exatamente. Muito bem, né? E hoje como é que está a Lívia? A Lívia está da minha altura. Uau! 17 agora, esse ano, andando, e nunca, ela sempre teve uma melhora crescente com relação à parte motora, e aí, depois de alguns anos, o desenvolvimento da neuromodulação foi fazendo com que os profissionais fossem entrando nesse circuito, e hoje a Lívia ainda faz neuromodulação, eu acredito que seja um dos maiores follow-ups do mundo. A gente tem 12 anos de acompanhamento de neuromodulação da Lívia. A gente aprendeu muito, e agora a Lívia começa a falar palavras com 12 para 13 agora. Eu lembro da primeira vez um protocolo de neuromodulação para fala com a Vero, que eu ouvi assim no fundo, Lu. Aí eu falei, acho que eu estou sonhando. Eu falei, não, acho que não é verdade. Imagina para os pais. E aí, quando ela chega na porta e fala de novo, e aí a gente começa toda uma linha de pesquisa na fonoaudiologia na infância, por conta desse início de palavras que ela começa a falar. Então, ela está ótima, adolescente, chata, briguenta, mas andando, participando de tudo. Há 2 anos a gente foi a equipe inteira na festa de debutante dela. Ela está cada dia melhor. E, assim, a neuromodulação hoje faz parte da vida dela. Eu acho que ela foi meu maior feedback. Eu falo que eu comecei a entender que a neuromodulação era segura
numa passagem com ela, porque o irmão dela, no meio desse processo todo, ele teve leucemia. E aí foi um momento muito difícil para todos nós. E ele ficou internado, então às vezes ela vinha para o consultório, fazia terapia e ia para o hospital. E aí teve uma época que ela andava sempre com uma bolsa, e aí num desses processos a gente tirou tudo da cabeça dela, e ela começou a pegar eletrodo, faixa e pôr na bolsa. E aí todo mundo, não vai tirar daqui, não vai tirar. Eu falei, ela vai tirar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser. E ela leva esse material todo para o hospital para pôr no irmão. E aí, naquele momento, eu falei, acabou minha dúvida, isso faz sentido porque faz sentido para ela. Eu falei assim, ela entende que o irmão não está bem e na cabeça dela faz sentido isso como tratamento, como possibilidade de melhora. Então, assim, ela, sem dúvida nenhuma, eu encontrei com ela na garagem do prédio, vindo para cá, ela ficou olhando que eu estava no carro, eu falei, vamos lá contar a sua história. Essa história é boa de contar, porque ela, sem dúvida nenhuma, foi e é a nossa maior curva de aprendizado, né? A gente vai entender a neuromodulação na transição, infância, adolescência, agora a gente entrando infância para a vida adulta e ainda tendo benefícios. Que incrível. Com ela, que assim, história. Constantes. E né? ela mudou a história de muitas crianças depois, porque a partir dela esse tratamento pode beneficiar outras crianças. Né? Se você olha a nível científico, pelo menos a gente desconhece, mas assim, eu lembro da primeira vez, quando eu fui submeter o relato de caso dela, que eu coloquei na Medline, criança e TDCS não veio o resultado. Eu lembro que eu e Felipe ficamos ali tentando entender se a gente estava errado. E eu falo, o relato de caso dela hoje, ele é citado em praticamente todos os ensaios clínicos que a gente tem, todos os estudos de grande porte que a gente tem sobre criança. E muitas famílias, quando ela entra no consultório, vão agradecer ela, falam assim, ai, Livinha, obrigada por você ter permitido que tudo acontecesse dessa forma. É uma história muito impactante, sem dúvida nenhuma. Né? Luanda, para quem não conhece a técnica, explica como funciona. Você é a primeira pessoa que eu trago aqui para falar de TDCS. Responsabilidade. Então, você tem... Eu falo que eu tenho um quê de conflito de interesse. O bom é que eu já assumi todo o meu conflito, que eu tenho envolvimento emocional. Mas a TDCS, ela tem... Não que os outros recursos de neuromodulação não tenham uma base, mas acho que ela tem uma base muito legal para a pediatria, principalmente para crianças pequenas, porque basicamente é a aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade, então através de 2 eletrodos. No modelo prático que a gente faz é o posicionamento desses eletrodos. Hoje a gente até vem usando menos os 2 eletrodos na cabeça, mas pelo menos um eletrodo. Ele é posicionado sobre o que a gente chama de área-alvo da estimulação. Então, é a área do sistema nervoso central responsável pelo controle da habilidade que eu desejo melhorar. Então, se eu quero melhorar a marcha, eu posiciono esse eletrodo sobre a área que gerencia a marcha. Se eu quero melhorar o equilíbrio, eu vou posicionar o eletrodo sobre a área que coordena o equilíbrio, sobre a fala, sobre a parte cognitiva comportamental. E essa corrente, ela é uma corrente perceptiva, mas o eletrodo sobre a área que coordena o equilíbrio, sobre a fala, sobre a parte cognitiva comportamental. E essa corrente, ela é uma corrente perceptiva, mas não é tem essa característica. E essa corrente, ela é aplicada em todas as sessões. A gente tem hoje uma variação, mas num contexto geral, boa parte das intervenções elas envolvem 2 semanas de tratamento, né, de segunda a sexta, depois de segunda a sexta, durante um treino ativo. Então, a gente vai fazer a aplicação da TDCS junto com o treino de marcha, a aplicação da TDCS junto com o treino de equilíbrio. E ela tem como principal característica, então, ela passa pelo osso, chega no cérebro e ela consegue facilitar com que a ativação cerebral aconteça. E aí, por ser realizada junto com o treino, ela aumenta a ativação cerebral, favorecendo o processo de aprendizado, que eu acho que esse é um aspecto muito importante na pediatria. Nós usamos TDCS, neuromodulação por correntes elétricas, para favorecer o processo do aprendizado de uma habilidade para a criança. Então, envolve a realização de um treino ativo. Então, hoje a gente pode dizer de uma forma simplificada que é uma corrente elétrica que a gente aplica de uma forma que, quando muito bem desenhado, de uma forma extremamente segura, mas que nos permite tratar o sistema nervoso central em áreas-alvo para que a gente consiga facilitar o processo de aprendizado de uma criança em reabilitação.
Então, não é que ela vai mudar o potencial de aprendizado, mas ela vai acelerar esse processo de aprendizado. E o tempo na pediatria, ele é extremamente importante. Tempo é cérebro. Não, eu falo, o tempo, ele é muito importante. E qualquer recurso que favoreça a possibilidade de aprendizado para uma criança, isso muda totalmente o cenário da reabilitação, né? Eu sempre explico para as famílias que, assim, a físio, a fono, a TO, nós realizamos treinos que dão informações para o cérebro, mas esse cérebro precisa processar essas informações e é ele quem decide o tipo de resposta. E aí, com a entrada da TDCS, a gente tem a possibilidade de favorecer com que o cérebro gerencie melhores respostas. E as melhores respostas mudam a vida das crianças. Eu acho que esse é o ponto importante para que as famílias e os profissionais pensem. Não valorizem demais, porque a TDCS sozinha sem um bom treino. Sim. E pode até piorar, né? Se você fizer o treino errado, você está estimulando o cérebro. Se você estimular de um jeito errado, pode piorar. Que eu acho que hoje, quando a gente pensa em segurança, em criança e segurança, talvez o maior alerta é com relação ao treino. Porque a corrente bem aplicada, se o profissional responsável por esse procedimento foi adequadamente capacitado e entra para visar o que é melhor de fato para a criança, cumpre todos os critérios, o maior efeito adverso pode ser o treino. Porque o treino, eu falo, ensinar uma habilidade errada com o cérebro facilitado vai favorecer o aprendizado. A TDCS não tem como triar, esse treino é bom, esse treino é ruim. E nós sabemos que reensinar é muito mais difícil do que ensinar adequadamente pela primeira vez. Eu acho que esse pode ser o maior risco da TDCS quando a gente pensa em reabilitação infantil. Entendi. Muito bom, Luanda. E quais são as principais indicações dentro da população infantil? O que você consegue... É importante destacar também qual a idade de que nós podemos aplicar e quais são as principais indicações. Quando a gente pensa em idade, eu acho que esse é uma variável muito importante, né? Os estudos com idades mais precoces, eles envolvem crianças a partir dos 3 anos de vida. Existem vários aspectos pelos quais ninguém está estudando com TDCS diminuir a idade. E não é só sobre a calota craniana, mas sobre o processo de desenvolvimento neurológico, é uma idade muito crítica. Então, a gente recomenda a partir dos 3 anos de vida. Eu acho que essa é uma idade adequada para se considerar isso. Fui pensar na idade e me perdi. Idade e as indicações. Quais são as principais indicações? Populações que iriam se beneficiar? Hoje a gente tem 2 grandes populações que norteiam basicamente tudo que a gente faz, que é a paralisia cerebral, que então a gente está falando de um quadro onde eu tenho uma lesão de fato a nível do sistema nervoso central, com uma defasagem prioritariamente voltada para aspectos motores e fonoaudiológicos. E aí a gente tem, do outro lado, o transtorno do espectro autista, que também tem um nível de produção científica muito grande nos últimos anos, onde eu tenho uma alteração cognitiva comportamental num transtorno do neurodesenvolvimento, onde eu não tenho uma lesão, mas eu tenho uma disfunção. Eu acho que, pensando em nível de evidência, essas são as 2 grandes populações. Mas quando a gente pensa em usar a base das condições de saúde para um uso, vamos dizer, indireto dessa evidência, a gente abre margem para um número vasto de condições de saúde, porque na neuroreabilitação, ou a gente trata lesões neurológicas, e aí a gente tem uma base muito sólida na paralisia cerebral, ou eu vou tratar disfunções neurológicas, que eu tenho uma base muito forte no transtorno do espectro autista. Então, hoje, por exemplo, a gente já ultrapassou, a gente está chegando no número de 350 crianças acompanhadas clinicamente, fora pesquisa. E a gente tem casos de paralisia cerebral, trauma crânioencefálico, pós-tumor, síndromes raras. As síndromes raras representam um número absurdo de crianças em reabilitação. E aí, entre os transtornos do neurodesenvolvimento, tem o autismo, o próprio TDAH. A gente tem um número de estudos importantes sobre o assunto. Então, porque na pediatria, a verdade é que a gente nunca vai ter um estudo específico para todas as condições de saúde que a gente tem. Então, a gente acaba vendo essa base de
a ideologia da aplicação, parâmetros de segurança e a base neurológica mesmo das condições de saúde, que já foram estudadas para que a gente possa pegar essa base sólida e trazer para aquela condição de saúde que, às vezes, por uma questão de incidência, prevalência, tem um número muito baixo e que não vai ter um estudo gigante estudando o assunto. Doença rara. A gente tem muitas doenças raras na pediatria, e eu falo, para uma mãe, 0,01 sendo filho dela, em incidência, é 100%. Claro. Nossa, então, forte a gente isso. tem que ter esse olhar mais cuidadoso. Mas eu acho que essas duas condições de saúde, elas dão uma base muito sólida hoje para o processo clínico, quando bem interpretado os aspectos neurológicos que envolvem a condição de saúde, não só o aspecto físico. Sim. Né? Mas, basicamente, eu acho que a gente pode esclarecer dessa forma. A gente tem nível de evidência já mais robusto para paralisia cerebral, autismo e TDAH, mas os dois dão uma base sólida para várias outras condições de saúde de menor incidência na infância. Muito bom. E você que passou a trabalhar com isso há mais ou menos uns 10 anos, você falou 15? A Luanda de antes, usando esse recurso, e a Luanda de hoje. Você pode falar para nós aí o que mudou? Eu teria uma DR muito extensa com a Luanda de antes. Eu acho até porque eu tive o privilégio de passar por muitas fases, que é a fase do não acreditar para a fase do hipervalorizar. Depois, o meu processo de aprendizado me levou para um lugar que eu já escrevi artigos onde eu falo mal do meu artigo anterior e hoje talvez numa fase de maior maturidade. Eu acho que hoje eu entendo a neuromodulação como o recurso mais atual e mais promissor para a neuroreabilitação, desde que entendido que ela não muda um prognóstico, ela potencializa as possibilidades do paciente. Mas isso foi muito importante na minha curva de aprendizado. Hoje eu acho que a Luanda de antes achava que ela poderia mudar prognósticos e possibilidades, e hoje eu entendo que eu posso explorar esses recursos para potencializar ao máximo as vertentes de vida daquela criança, proporcionar o máximo de melhora e que talvez a gente não entendesse os prognósticos no passado, porque a gente não tinha esse recurso. Eu acho que a Luanda de hoje ela é muito mais envolvida com essa interface clínica e ciência. Eu acho que hoje a minha prática clínica abre as perguntas de pesquisa que eu desenvolvo com os meus alunos e as análises que a gente faz na ciência refinam a minha prática clínica, mas, sem dúvida nenhuma, a Luanda do passado, quando conheceu tudo isso, era uma grande otimista da reabilitação de pacientes graves. A minha maior paixão são os pacientes gravemente acometidos. E 15 anos depois, essa Luanda olha do passado e fala: ainda bem que você pensava assim, continue pensando assim, que novas estratégias e possibilidades vão surgir. Acredite na ciência de qualidade. Eu sempre brinco com meu filho, tenha 1000 funções por dia, porque é assim que você vai conseguir criar novas estratégias, entender novas estratégias. Então, eu acho que a Luanda de hoje olha com orgulho, se diverte com o número de besteirada que eu fui fazendo ao longo do tempo, mas com muita felicidade de ter tentado, de ter apanhado. Eu acho que eu na pediatria, você no adulto, e ter perdurado. Eu acho que esse processo é muito importante, porque a gente vem se mantendo firme dentro de uma proposta de fazer com qualidade, com ética, e acreditar em situações e casos que boa parte dos profissionais de reabilitação do país já não acreditavam. Exato. Então, a gente continua perdurando, continua investindo, horas com muita alegria, horas a gente vai abraçar o paciente e vai chorar junto e vai falar realmente a gente não foi para onde a gente queria. E aí a gente respira e começa tudo de novo e pensa numa nova estratégia. Então, eu olho com carinho, muito carinho, no percurso e até com cuidado de não me permitir
esquecer este caminho. Eu acho que eu diariamente tento não esquecer o caminho que eu percorri sobre tudo isso. Muito bom te ouvir. Imagina. Luanda, fala para mim deste livro lindo, maravilhoso. Quem quer saber mais, gente, sobre neuromodulação na população infantil, é o livro que eu recomendo. É o livro que os meus alunos leem no curso de formação da Unifesp e nos outros cursos que a gente participa. Então, conta para nós como que foi. Já está na segunda edição. Está na segunda edição, na verdade, eu fiz a primeira edição, foi parte do meu, parte do meu projeto, do meu primeiro pós-doutorado, foi uma proposta, na verdade, do professor Mauro Muscati. E ele falava muito, a gente tem que ter um livro em português sobre criança para aumentar o acesso. E aí, a ideia inicialmente era atualizar a cada 3 anos, a vida não deixou. E aí, quando eu estava para chegar em 10 anos da primeira publicação, na verdade, a minha irmã que trabalha comigo, ela falou, eu acho que agora está na hora de você ganhar a possibilidade de fazer um novo, então vamos fazer um livro novo. E aí, o ano passado, o projeto ficou pronto. Foi um livro que a gente fez com muito cuidado, eu sei tudo que está escrito em todas as páginas, mas que ele veio com uma possibilidade, uma proposta de ser um livro para fazer uma sumarização do que a gente tinha na ciência e, principalmente, ter uma linguagem acessível para a família. Então, ele é um livro que está atualizado até 2024, no que tinha sobre ciência e neuromodulação, com experiências clínicas, com repertório de profissionais. Eu falo, os profissionais que eu mais admiro estão todos como autores do capítulo. Temos o capítulo da Carol, o capítulo que a Carol não só está como primeira autora, mas coordenou, mas com uma linguagem muito acessível para a família. Eu acho que os principais objetivos dessa edição era ter um material que fosse acessível para que as famílias pudessem ler e entender a neuromodulação, isso é uma coisa fácil, rápida, e que pudesse ser uma base para os processos de capacitação que a gente oferece na infância, porque a gente não tinha nenhum material específico de pediatria. Muito bom. Luanda, a gente está terminando o nosso tempo. Eu queria que você falasse para nós, assim, pela sua perspectiva, quais são os desafios para o futuro em relação à neuromodulação? Eu acho que os principais, eu acho que a nível mundial e a nível nacional, eu acho que hoje o principal desafio do Brasil em neuromodulação em infância é a gente conseguir capacitar mais profissionais com qualidade para que a neuromodulação esteja no país como um todo e as crianças não precisem mais viajar para ter acesso ao tratamento, porque isso é muito difícil para a pediatria. Então, eu acho que a maior perspectiva é que a gente aumente o número de profissionais capacitados no nosso país, ou pelo menos esse é meu maior desejo. Uma outra perspectiva internacional estamos chegando no ponto de entender especificidades e preditores de pacientes, então acho que num curto espaço de tempo a gente vai conseguir afirmar qual é o tipo de corrente e recurso de neuromodulação mais adequado para cada paciente, para cada condição de saúde, e com novas possibilidades para diferentes faixas etárias e diferentes tratamentos. Eu acho que a maior perspectiva conseguimos entender que isso é bom, agora a gente vai entender quanto é bom e para quem é bom. Acredito que em 5 anos a gente vai ter essa resposta. Excelente, Luanda. E para terminar, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha. Eu sempre, quando a gente da pediatria sempre quer deixar mais mensagem para famílias do que para profissionais, mas eu acho que talvez uma mensagem boa a compreensão que a neuromodulação, ela é tudo que a gente faz na criança, não é só a TDCS, a TMS ou qualquer outro tipo de corrente, mas que a corrente elétrica e eletromagnética, elas entraram de fato na reabilitação infantil e que elas são hoje o que a gente tem de mais atual e mais promissor e com uma base científica muito sólida para oferecer para os nossos pacientes. E que quando a gente casa essas informações científicas com humanização, ética e respeito ao paciente, a gente tem o melhor cenário. E que, para nossa alegria, hoje o Brasil pode oferecer aquilo que existe de mais atual, em tempo real, em reabilitação infantil. Isso é uma coisa inédita. Então, que as famílias procurem, mas procurem com cautela, com cuidado, e entendam da melhor forma possível antes de colocar o filho num tratamento, num contexto geral. Muito bom. Para mim, grande honra te receber aqui hoje.
Pessoal, conversamos com a Luanda Collins, que é uma das maiores pesquisadoras no país na área da neuromodulação, com foco na reabilitação infantil. Gostaria de agradecer muito a ajuda e o apoio dos nossos patrocinadores, NKL, que é a principal fornecedora no país de estimuladores transcranianos por corrente contínua. Quero agradecer o apoio fundamental da Meg Venture, que é a principal fornecedora de estimuladores magnéticos transcranianos no nosso país e no mundo todo. Quero agradecer muito o apoio da Boston Scientific, que é a principal fornecedora no nosso país de estimuladores cerebrais profundos, muito utilizados na cirurgia de DBS. Quero agradecer também a Reabilitar, que é o principal serviço de neuromodulação no país, neuromodulação e neuroreabilitação, e eu tenho o privilégio de fazer parte desse time.